Agora, gente, vamos falar com vocês sobre um outro assunto, um assunto de extrema dor de cabeça para a pessoa com deficiência. Você que acompanha a gente vem falando sobre os casos onde as pessoas com deficiência, depois de todo o sofrimento que elas tiveram durante essa crise que a gente passou, ainda tiveram que sofrer com crise financeira e também com retirada de direitos. A gente teve essa luta sobre a questão do congelamento do IPVA. Você lembra aquela situação que a gente teve lá? A gente trouxe, inclusive, o deputado estadual de São Paulo, o Ricardo Melão, do Novo, para a gente estar discutindo, né, o projeto dele do congelamento do IPVA. Aí aconteceu o seguinte: os caras simplesmente não votaram o projeto dele, o projeto perdeu o objeto no momento que começou a ser lançado as cobranças de IPVA, e aí deu aquela lambança que dura até hoje. Esse é o fato. O objetivo do congelamento do IPVA, gente, era fazer com que o IPVA desse ano fosse o mesmo valor do que você que paga IPVA, e que tem que pagar IPVA, não é PCD, pagou no início do ano de 2021, e com isso também a pessoa com deficiência teria o valor congelado para o carro dela e estaria isenta do IPVA. Não teria que pagar o IPVA de jeito nenhum, mesmo porque não estaria atingindo a questão do teto de 100 mil reais. Como isso não aconteceu, isso obviamente foi criado porque houve a ultravalorização dos carros usados, as pessoas com deficiência que compraram seu carro com isenção de impostos, pagaram 57 mil reais por volta disso, que tinham a isenção de IPVA, se viram numa situação totalmente atípica. Elas se viram na situação de ter que pagar IPVA e ficar quieta, não buscar o recadastramento do IPVA, porque ela não tem mais direito à isenção de IPVA aqui no estado. IPVA 2022 vai ter que pagar. Tá cheio de gente com IPVA integral, numa esperança que algo aconteça de bom, com multa, com juros, porque o seu carro ele vale mais do que 100 mil reais. Ele pagou 57, a pessoa pagou 57, passou de 100 mil reais, e essa pessoa ela vai ter que pagar 4% em cima do valor do carro, cento e poucos mil reais, aí o IPVA desse carro, a gente está falando de mais de 4 mil reais. E aí tem a multa e tem os juros, pessoas totalmente desesperadas a respeito dessa situação. A gente vem falando sobre isso, a gente vem falando sobre a possibilidade de uma ação individual para poder buscar o seu direito, mas essa situação ainda não está pacificada. Teve pessoas que, através da justiça, conseguiram, em primeira instância, a sua isenção de IPVA, e a gente, inclusive, citou essa vitória para todos vocês aqui, através do canal. E também teve pessoas de outras regiões que não lograram êxito na primeira instância e tiveram que recorrer à segunda instância. As pessoas com deficiência que seguem aqui a gente entendem o compromisso que a gente tem com as informações e com a luta nos direitos das pessoas com deficiência. Muitas pessoas que acompanham a gente, que estão nessa situação ou conhecem pessoas que estão nessa situação, perderam muitos 1/5. A renda caiu para 1/5 do que elas recebiam antes e elas se encontraram na situação de ter que pagar o IPVA e agora com multa e com juros. Teve gente que pegou empréstimo para poder pagar esse IPVA. Não é brincadeira, pessoal, o sofrimento que as pessoas com deficiência têm passado nos últimos tempos. Então, o que eu preciso de vocês agora? Muita atenção, porque essa parte aqui, ela é extremamente importante. Você que chegou até aqui, você que está nessa situação, ou conhece alguém que está nessa situação, você participe agora do grupo do Somos Todos PCD, porque eu vou chamar essas pessoas para que a gente entre. Não sei se você lembra, né? Isso inclusive é a parte do terceiro assunto. Eu falei para vocês que existia uma situação que a gente estava estudando, a possibilidade de a gente fazer uma ação conjunta para poder desfazer todas essas injustiças que aconteceram ainda nesse ano. A gente comentou isso com vocês. A gente vai entrar, pessoal, eu, junto com um dos nossos parceiros que participam aqui, a gente teve uma reunião, o Dr. Roberto de Faria, nós vamos entrar com uma representação junto ao Ministério Público. Atenção,
contra a injustiça da cobrança do IPVA nos veículos que foram supervalorizados durante a crise que a gente passou. Então, muita atenção a isso que eu estou falando. Você que está nessa situação, a maioria das pessoas com tracker, inclusive, que o valor do carro ele supervalorizou, nós vamos entrar com uma ação, uma representação, na verdade, junto ao Ministério Público, para que as pessoas, a justiça seja feita para a pessoa com deficiência e para que o Estado seja obrigado a aceitar o recadastramento do IPVA, da isenção de IPVA 2022, para que essas pessoas também gozem do acesso à possibilidade de terem a isenção de IPVA nesse ano de 2022. Então, muita atenção, eu vou repetir. Você que está nessa situação, você que o seu carro, você tinha isenção de IPVA no ano passado, o seu carro ele valia, você comprou ele por 50 e poucos mil reais, seu carro valia até o ano passado menos do que 70 mil reais, e o seu carro ele supervalorizou, ultrapassou o valor de 100 mil reais, você perdeu por causa disso o direito à isenção de IPVA, entre em contato conosco através dos nossos grupos Somos Todos PCD, que a gente vai atender você, nós vamos reunir a documentação necessária, sua e de outros irmãos de causa, e nós vamos entrar com uma representação junto ao Ministério Público para poder reverter isso e fazer com que você tenha o direito à isenção de IPVA 2022. Essa notícia ela é muito importante, eu sei que tem gente passando mal por tudo isso que aconteceu, e era muito importante que a gente tomasse essa atitude com base em tudo o que a gente passou, o que a gente veio conversando, junto com as pessoas que estão nessa situação, e nós vamos mudar essa situação, porque juntos a gente vai transformar essa dor da pessoa com deficiência em alegria. Vamos fazer com que a pessoa com deficiência tenha acesso à isenção de IPVA 2022. Então, mais uma vez, você que está nessa situação, chame a gente lá no nosso grupo do Somos Todos PCD. Se você ainda não faz parte, entre agora no grupo Somos Todos PCD, que a gente vai te dar todas as orientações de como você pode participar dessa busca, dessa luta, para que você tenha acesso ao recadastramento do IPVA e para que seu IPVA seja suspenso. Você tenha acesso ao recadastramento e, com isso, a possibilidade de ter a isenção de IPVA 2022 para você que teve o carro valorizado acima de 100 mil reais. Muita atenção a esse detalhe, tá bom?